Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu faço uma pergunta para a gente começar a pensar por que algumas pessoas parecem aprender tudo muito rápido enquanto outras pessoas precisam de muito mais tempo para o aprendizado. Isso tem na experiência de 25 anos em sala de aula observado. Porque algumas pessoas recebem uma crítica e usam aquilo para melhorar as suas vidas, enquanto outras ficam extremamente ofendidas com a crítica que recebeu. E porque algumas pessoas, quando enfrentam um problema, pensam como é que eu vou resolver isso, enquanto outras pessoas resolvem pensar, eu não sou bom nisso. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui hoje com você nesse vídeo, porque talvez o que esteja limitando o seu crescimento profissional não seja uma coisa chamada falta de inteligência ou conhecimento técnico, talvez seja a forma como você aprendeu a pensar ao longo da sua vida. Então, ao longo da nossa vida, nós temos que pensar que nós vamos criando padrões, nós aprendemos como estudar, nós aprendemos como trabalhar, como lidar com os nossos erros, como receber críticas e como tomar, vamos falar assim, decisões. Mas principalmente nós aprendemos algumas ideias sobre nós mesmos. Tipo, pessoas pensam, eu sou bom com números, eu não sei falar em público, eu não sou uma pessoa de liderança, eu não aprendo tecnologia, eu sou assim mesmo. Essa última frase, na minha opinião, é a mais perigosa, eu sou assim mesmo, porque ela parece uma descrição que muitas vezes ela funciona como uma prisão para a pessoa. Então você imagina uma pessoa que recebe uma tarefa nova lá no seu trabalho, no seu dia a dia, e não sabe fazer. A primeira reação pode ser, eu não sei fazer isso. Né? Isso é um pensamento muito comum que acontece no dia a dia. Bom, até aí, sem problema, até aí tudo bem, mas existe uma diferença enorme entre dizer eu não sei fazer isso e dizer eu ainda não sei fazer isso. E, na minha opinião, tudo pode ser aprendido. Então, parece uma pequena diferença entre as duas frases, mas muda completamente a pergunta que vem a seguir. Se eu digo eu não sei, talvez eu pare, eu trave naquele determinado momento. Se eu digo eu ainda não sei, eu começo a procurar uma maneira de solucionar, vamos falar assim, aquele problema, ou aquele novo trabalho que eu recebi, né? Então, pensa comigo aqui uma situação. Você recebe lá um feedback do seu chefe, seu gerente, sei lá, onde é que você trabalha, e ele fala para você, você precisa melhorar a sua comunicação. Você pode sair daquela conversa pensando, pô, ele acha que eu sou incompetente, ou pode perguntar o que exatamente eu posso melhorar. Percebe a diferença? Na primeira situação você está defendendo a sua identidade, na segunda você está procurando informação. E informação pode virar uma coisa muito importante na vida da gente, chama-se desenvolvimento. Isso acontece também com os erros que nós temos no nosso dia a dia. E eu costumo dizer que o erro sozinho não ensina ninguém, o que ensina é aquilo que você faz depois do erro. Você errou, e daí? Todo mundo erra, eu erro, você erra. Não tem pessoa que não erra nesse mundo. Você procura um culpado para aquele erro, você se esconde daquele erro, finge que aquele erro simplesmente não aconteceu, ou pergunta, peraí, o que aconteceu aqui? Onde eu errei? O que eu poderia ter feito de forma diferente? O que eu preciso mudar para não repetir isso, né, para que isso não aconteça novamente? Então essa mudança de pergunta, ela pode mudar uma carreira inteira, pode mudar não só uma carreira, mas uma vida inteira. E tem outra coisa que para mim é fundamental no mundo profissional, a capacidade de mudar, porque experiência é importante, é muito importante. Uma experiência não pode simplesmente significar fazer sempre a mesma coisa. Simplesmente porque se diz, sempre fiz assim, né?
Mas tem que ter uma coisa na cabeça, o mercado muda, a tecnologia muda, o padrão dos clientes mudam, as empresas que as pessoas trabalham mudam e nós precisamos mudar também. Isso não significa abandonar tudo o que aprendemos, jogar tudo no lixo e começar de novo. Significa ter maturidade para perguntar o que ainda funciona, o que deixou de funcionar, o que eu preciso aprender agora. E talvez a pergunta não seja, poxa, será que eu sou inteligente? Talvez seja, como eu penso quando encontro uma dificuldade? Qual que é a minha reação e o meu pensamento diante disso? Porque você pode ter muito conhecimento e ainda ter uma dificuldade de se adaptar. Pode ter muita experiência e continuar preso a métodos antigos. Pode ter capacidade, mas não saber transformar feedback em aprendizado no dia a dia. E também pode acontecer o contrário, uma pessoa pode não saber alguma coisa hoje, mas ter uma enorme capacidade de aprender amanhã. E isso muda completamente o cenário, isso muda tudo. Foi por isso que eu preparei um teste bem diferente aqui. E esse teste eu chamei de raio-x do pensamento profissional, que na verdade não tem nada a ver com teste de QI. Não é para dizer se você é inteligente ou não, isso não tem importância nesse teste. Ele representa situações que podem acontecer na sua vida profissional. Você vai responder como provavelmente agiria diante de problemas, erros, críticas, mudanças, decisões, aprendizagem, comunicação e desafio. E no final, você não vai receber simplesmente uma nota, tipo, você tirou 78 pontos, não. Mesmo porque acredito que notas não avaliam muito as pessoas, são apenas números. Você vai descobrir o que você tem de bom e principalmente o que você precisa melhorar na sua carreira, na sua vida profissional. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para você. Você pode descobrir que tem 90% em comunicação, de habilidades em comunicação, 84% em habilidades de aprendizagem, 76% em habilidades de adaptabilidade, mas talvez você tenha 61% de habilidades em tomada de decisão, que precisa melhorar. E isso é mais interessante do que simplesmente saber uma nota, porque agora você sabe onde está a sua força e onde existe uma oportunidade de desenvolvimento na sua vida. E para cada dimensão, o teste apresenta um feedback para você poder acompanhar. E não é para você sair pensando, eu sou ruim nisso, e justamente o contrário. É para você pensar, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então eu quero deixar uma pergunta aqui para você, nesse exato momento. Quando você encontra uma dificuldade profissional, você tenta provar que é capaz? Ou tenta descobrir como pode melhorar? Porque talvez desenvolvimento profissional não seja simplesmente saber mais. Talvez seja também aprender a pensar melhor e sobre aquilo que ainda não sabemos. E essa é uma das grandes diferenças entre quem apenas acumula experiência e quem realmente aprende com a experiência. Então o link do simulador está na descrição desse vídeo. Faz o teste, mas faça uma coisa. Não responda aquilo que você gostaria de ser, responda aquilo que você realmente faz. Porque o objetivo não é descobrir uma versão bonita de você, é descobrir uma versão consciente de você. E eu quero deixar o meu forte abraço para você. Eu sou o meu professor André Locatelli e aqui a gente não aprende apenas para saber mais, a gente aprende para pensar melhor, decidir melhor e principalmente viver melhor. Até o próximo vídeo. Até a próxima.